Salve, rapaziada! Estamos ao vivo no novo canal do PVT, né? Como vocês sabem aí, tivemos problemas, fomos hackeados essa semana, na última sexta-feira, né? Tivemos problemas no nosso canal e estamos voltando hoje para esse canal novo, um convidado mais do que especial, na verdade, dois convidados especialíssimos, né? Vamos falar hoje da linhagem Fada, uma linhagem de suma importância para a história do jiu-jitsu. A gente vai hoje ter uma aula de história aqui com o mestre Hélio Fada. Um prazer tê-lo aqui, mestre. Boa noite. O Hélio Fada sou eu. Pratico jiu-jitsu há algum tempo, são 64 anos de jiu-jitsu. Sou professor de educação física e dediquei minha vida toda ao jiu-jitsu. Estou hoje nessa entrevista aqui, dentro da minha casa, dentro do lugar onde tudo começou. Nesse espaço aqui, foi que eu dei meus primeiros passos no jiu-jitsu. E atrás de mim, o meu mestre, meu guru, o mestre Xandu, que foi o meu grande iniciador na minha vida no jiu-jitsu. Ok? Maravilha, mestre. A gente vai falar do Xandu, que está à sua esquerda, do Fada, que está à sua direita, do seu pai também, de toda a dinastia. Antes, porém, queria dar as boas-vindas aqui ao seu aluno, né, que escreveu um livro aí sobre a família e sobre o jiu-jitsu. Alexandre Paiva, bem-vindo também, meu amigo. Saudações, Marcelo Alonso, todos aqueles que estão assistindo aí o PVT. Uma grande honra, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de lembrar dessa família que fez história do jiu-jitsu, que ajudou muitas famílias, que ajudou muitos de nós, e ter você aqui nos convidando no ambiente da Academia Fada nos deixa muito feliz. Muito obrigado, mestre Hélio, o senhor aí na academia, eu aqui em casa, vamos juntos aqui. Isso, mas sempre estamos juntos, aqui, ó. Com certeza, você é meu amigo, é meu irmão, é meu querido. Obrigado, um grande abraço, mestre. Obrigado, Marcelo Alonso. Estamos à disposição aí. Vamos lá, vamos começar a história. Mestre Hélio, então começando, né, rapaz? Eu quero começar logo com a pergunta para botar os pingos nos is. Eu tenho visto muita polêmica na internet, que fadas e graces e tal, e sempre usam exatamente o senhor para mostrar, calma aí, existia uma rivalidade natural dos tatames, como qualquer equipe, mas existia, acima de tudo, muito respeito, e a maior prova disso é o nome do mestre Hélio Fada, né, que é uma homenagem do seu pai ao Hélio Gracie, isso é verdade? Exatamente. Em 1948, né, que foi ontem, no meu nascimento, o meu pai mandou um telegrama para o Hélio, e o texto do telegrama eu vou te repetir agora na íntegra. Em homenagem ao grande campeão, o garoto vai se chamar Hélio. Era esse o texto do telegrama, certo? Então é fato. Pô, muito bacana. Antes também da gente falar do livro do Alexandre, só queria que você desse um preâmbulo aí para a gente, que a gente vai falar desse livro. Nesse livro você conta também, você que é um discípulo, né, do Hélio, dos Fada, você conta um pouco da história da família, sobre o que é o seu livro. Dá uma geral para a gente, Alexandre, que a gente já vai falar na sequência, bem resumido, para a galera ficar aí com a gente na live. Marcelo, o livro ele é algo muito despretensioso. A grande verdade é que nas nossas academias de jiu-jitsu não existe essa cultura de passar as informações. Normalmente as pessoas acabam esquecendo. E na Academia Fada, por ela ser uma academia com muita história, nós decidimos criar essa história através da forma gráfica, que é o livro. Então, ele é o conjunto de relatos verbais e histórias que aconteceram dentro do ambiente da academia e da história do jiu-jitsu brasileiro, que muitas não são contadas. Então, a intenção é essa, é despertar no antigo lutador de jiu-jitsu, no novo lutador de jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é muito mais que conjunto de técnica, de rola, de luta. É uma história de vidas, né? São histórias de vidas de pessoas que realmente deram suor, sangue e lágrimas pelo jiu-jitsu que a gente pratica hoje. Então é muito, muito engraçado, é muito legal, cheio de contos.
Vale a pena, Marcelo, vale a pena. Não, vamos falar mais do livro, mas eu quero te deixar à vontade aqui, Alexandre. Você conhece melhor do que ninguém a história dos fados. Você me ajudar até a entrevistar o mestre. Então, fique à vontade, você como aluno, como conhecedor profundo da história, eu vou jogar alguns tópicos. Se você perceber que tem alguma coisa interessante que vale ele colocar, fique à vontade, cara. Isso aqui é um papo, é um bate-papo, como se a gente estivesse num bar aqui contando história para amigos. Então, me ajuda nessa. Eu vou começar, obviamente, pelo começo, mas se você sentir também necessidade de complementar alguma coisa que o mestre falou, entra aí, pede a palavra e já sai aí, já sai raspando. Vamos lá, mestre. Queria primeiro para o pessoal entender, né, para começar a entender a linhagem fada, antes da gente chegar no mestre Oswaldo, né? Vamos começar falando do mestre França, que é o mestre do Oswaldo Fada. Qual é a ligação dele com o Conde Coma? Conta pra gente onde se inicia essa linhagem Fada. Bom, essa linhagem Fada se inicia no Corpo de Fuzileiros Navais, onde meu tio, Oswaldo Fada, se apresentou como voluntário em 1937. E lá ele conheceu o França e deu início ao treinamento, né, de jiu-jitsu. Esse é o início da história. E o França aprendeu com o Conde Coma. O França, ele veio dessas origens, né? Conde Coma, de várias, eu acredito que tenha várias escolas aí ligadas a essa linhagem do Conde Coma. Entendi. Alguma coisa a complementar aí, pai? Fica à vontade, cara. Você que estudou. O curioso, longe de mim querer ser dono de verdade, nada disso. Cada academia segue uma história. Mas o curioso é que, pelo fato do Luiz França ele ser um fuzileiro naval, nós sabemos hoje, na atualidade, que a história do jiu-jitsu ela também tem a sua ramificação através da Marinha do Brasil. Muito antes do Mitsui Maeda, a Marinha já praticava o jiu-jitsu através de alguns segmentos japoneses. O Maeda chegou muito depois. Então, nós podemos destacar aqui o Takeo Yano, podemos destacar o Sadamiako, o Nagashima, que estiveram num segmento da Marinha, em que o França, por ser um fuzileiro, ele teve toda essa experiência, que não é uma experiência diretamente ligada à Gracie, mas sim ao japonês mesmo, em que o maior destaque do França foi o Mitsui Maeda, né? Mas houveram muitos outros, e um jiu-jitsu diferenciado por se tratar de um jiu-jitsu militar, um jiu-jitsu da Marinha. Então, essa é uma grande diferença que já bate logo... É importante, por isso que eu te pedi para interceder aí, que isso é muito legal. O Elton Silva, né, que fez um livro agora muito legal, muito antes do MMA, ele bate muito nessa tecla, né, que em 1908, né, o Miyako já estava ensinando jiu-jitsu na Marinha aqui, quando o Conde Coma só chega em 1914, né? Quer dizer, então o jiu-jitsu começa na Marinha do Brasil. A Marinha percebe que o jiu-jitsu era um excelente veículo de educar, disciplinar, que é a base da hierarquia, do militar, né, a hierarquia e disciplina. Então, o jiu-jitsu japonês ele servia muito para ajudar a conter o ímpeto dos marinheiros. E naquela época, o castigo físico, né, o marinheiro ele apanhava, ele tomava porrada dos seus comandantes. Então, o jiu-jitsu ele ajudou por demais. E o França percebeu exatamente essa capacidade que o jiu-jitsu tinha também em ser aplicado como um sistema bélico de defesa pessoal, como também educacional. Então, o França ele foi um cara que filtrou vários movimentos japoneses com a inserção de movimentos militares e com a sua contemporaneidade, com alguns brasileiros, com alguns japoneses, e o Fada pegou isso realmente na íntegra e conseguiu ser um diferencial num ambiente em que o jiu-jitsu ele era, na sua totalidade, abrasileirada da família Gracie. E, mestre, conta pra gente como é que o França, o Fada, né, abre a primeira academia, né, abriram, pelo que o Elton me explicou, eles abriram a academia
no Esporte Clube Bento Ribeiro em 1938. Não sei se confere esse dado. Antes mesmo de abrirem a primeira Academia Fada, eles teriam começado a dar aula no Esporte Clube Bento Ribeiro. Confere isso? Acho que não, hein? Acho que não, Marcelo. Foi 47. 47, não 38. Tá, 47 eles começam no Esporte Clube Bento Ribeiro, né? Pô, peço desculpa aí, Elton, de repente eu peguei essa informação de uma outra fonte e passei errado, mas por isso que a gente está aqui para aprender com vocês. Então, quer dizer, então começa no Esporte Clube Bento Ribeiro em 1947. E quando eles abrem a Academia Fada? Mestre Fada tá aí, ó. Ele não, pode. Eu faço questão que você responda, meu querido. Pode obrigado, responder. mestre. Pode responder. No dia 27 de janeiro de 1950. Mas conforme você falou, anos antes já existia um movimento do Jiu-Jitsu Fada. O Oswaldo Fada ele começou a lecionar em 1942, assim que ele saiu da Marinha. O irmão dele, o pai do Elinho, o mestre Humberto Fada, ele era do Exército. Então pegou o Oswaldo Fada e falou: tu vai dar aula agora lá no Exército, vai me ajudar aqui. Então as primeiras aulas do Fada foram no Exército e ali muito insípidas ainda, por se tratar de um segmento militar. Mas somente em 1947, com o Xandu, é que o Fada decide realmente abrir uma academia de jiu-jitsu, porque o Fada também não tinha muitos recursos, não. O Xandu, que foi o estopim para que o Fada realmente montasse uma academia de jiu-jitsu. Agora, mestre Hélio, vamos agora beber da fonte aí do conhecimento. Fala um pouquinho para a gente quem é esse senhor aí do seu lado esquerdo aí, com a mão na faixa vermelha, o Xandu. Conta para a gente qual a importância dele na história Fada. Ô Marcelo, o Xandu era uma figura assim maravilhosa, uma pessoa que realmente contribuiu muito na minha vida. Eu cheguei aqui na academia, garoto, em 1956 e iniciei com ele o jiu-jitsu. E ele era um cara que tinha todo um comprometimento com essa garotada da qual eu fazia parte. Então, eu agradeço a ele por tudo que ele fez por mim, entendeu? Pela minha formação, pelo meu caráter, pelo trabalho que ele realizava aqui na academia, pela garotada que ele formou, muitos, todos, entendeu? A maioria, tudo seguiu caminhos maravilhosos. E eu acho que para mim, ele é o cara. Inclusive, eu absorvi muita coisa dele, até a forma de lutar, de combate em pé, que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito da parte de projeções. E eu, com ele, assimilei ele um transfer, né? Até de técnica que ele gostava, eu assimilei e passei a executar até chegar a uma excelência. Então, Xandu, para mim, é uma figura super importante, é um cara que tem que ser homenageado sempre na história do jiu-jitsu Fada. Era uma figura aqui, dentro desse espaço que eu aqui estou, né, que tinha tudo a ver. Ele era comprometido em full time, em tempo integral, com essa academia aqui, com a nossa história. Agora, mestre, fala também, né, uma coisa que a gente vem conversando, a importância do mestre Fada, o início de projetos sociais, né, que, poxa, eu estava vendo que ele, eu acho até uma palestra do Alexandre Paiva falando isso, né, que ele, até a faixa roxa o cara pagava, depois da faixa roxa já não pagava mais, que ele tinha um coração gigante, né? Eu vi até uma história que eu queria que você contasse, que o pessoal não tinha dinheiro para comprar kimono, ele fazia de saco de farinha, não tinha um negócio desse? Conta pra gente aí. Ele era costureiro também, ele tinha máquina de costura e ele fazia os kimonos. Eu mesmo assisti várias vezes ele confeccionando kimono. Ele pegava, aqui embaixo da academia, era uma padaria. Então ele pegava aqueles sacos de trigo, né? Aí dava aquele trato, né? E dali dobrava, fazia com um saco dobrado, fazia os kimonos. Eu mesmo usei muito desses kimonos.
Eu só fui ter um kimono trançado, já era bem rapaz. Mas a minha vida toda eu usei esses kimonos de linho, saco de farinha de trigo, né? Mas ele era muito criativo. Ele tinha uma genialidade, né? O cara criativo, inteligente e tinha aquela fantasia também. Ele era um sonhador, né? E essa parte social, ele era, entendeu? Aceitava todo mundo, o cara chegava aqui, estava duro, o pai vinha com o garoto, mas eu não posso pagar, ele aceitava, e assim era, pô, o cara ficava aqui na academia, aí até quando chegava a ser graduado já, não pagava mais a academia, então era uma luta constante, ele tinha esse desprendimento, né? E até que posteriormente começou a fazer o trabalho com pessoas com necessidades especiais, né? Com deficientes, né? E esse trabalho foi um trabalho também maravilhoso que ele fez aqui. Eu acompanhei toda uma vida esse trabalho com deficientes, com necessidades especiais, e era maravilhoso. O pessoal subia essa escada aqui do sobrado, e ele atendia todo mundo. Pô, era uma festa. Ele é um cara um sonhador, né? Um cara também desprovido, assim, não era ambicioso, era um cara assim que gostava. E tinha esse comprometimento muito grande com o que ele fazia com o jiu-jitsu. Pode ter certeza que ele sempre, essa parte social, isso que hoje aí ele já fazia na época e fazia com excelência. Mestre, tem até uma história, né, que era o Torpedo, o Aranha também, né? Como é que eram essas férias? Eu lembro, eu conheci o Torpedo, rapaz, vou te contar como. Ele já aposentado, eu fui cobrir um Vale Tudo em Belém em 95, a final foi Ebenezer e Zulu. E antes da final, né, quando o Zulu lutou a semifinal, chamaram o Torpedo em cima do ringue, né, botaram o Torpedo em cima do ringue, e ele foi lá cumprimentar o Zulu, que parece que ele tinha feito já uma luta com o Zulu, e o Zulu falou para mim, isso era um casca grossa, rapaz. Né? Ele tinha... qual era a deficiência dele, mestre? Só para o pessoal entender. Do Torpedo? Do Torpedo? Isso. O Torpedo, o Torpedo, o pai dele era feirante. E ele trabalhava na barraca junto com o pai. Só que essa feira onde ele trabalhava, o bonde passava assim logo na esquina. E ele, muito garoto, muito levado, ele saía da barraca para pegar o estribo do bonde, pulava, pegava um, saltava, pegava outro. E um dia ele resolveu, sentou aonde engatava ali na parte do truque, do bonde, e um motorneiro, né, que na época tinha esse nome, num bonde que vinha atrás, já o conhecia, de garoto ali levado, moleque ali da área, foi encostando nele como se fosse dar um susto. Só que o cara perdeu o controle e esmagou as pernas dele. Uma abaixo do joelho e outra acima do joelho. Foi quando ele foi com as pernas amputadas através dessa travessura de ficar pegando carona de bonde, né? Essa é a história da deficiência dele, onde ele perdeu as pernas. O Aranha já era uma coisa de nascença. Ele já nasceu com problema. Ele não tinha perda de membros. Ele tinha os membros com atrofias, entendeu? Mas e também, a respeito de Aranha e Torpedo, temperamentos completamente diversos, né? Porque o Torpedo era irreverente, brincalhão, sorridente. Eu brinquei muito com ele aqui na academia. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Ele andava em cima de um carrinho de rolimãs. E quando ele chegava aqui na academia com o carrinho de rolimã, a gente pegava o carrinho dele e ficava rodando aqui dentro da academia. Xandu pegava a gente, dava uns cascudos. Na época não tinha esse negócio de politicamente correto, né? Xandu dava assim, o que eu gosto muito de chamar de porradinha didática, né? Porrada didática, porrada pedagógica, né? Para poder a gente, porque só tinha moleque sem vergonha aqui, da qual eu fazia parte, né? E o Torpedo vinha aqui para a academia e ficava aqui e sempre se destacou, fazia um combate muito bom, aproveitava inclusive aquele cotoco de perna dele para estrangular o cara, era uma figura. É mesmo, rapaz. Ele pegava as golas do kimono e colocava o joelho no pescoço e fazia tração, né?
e o cara, se desse mole, batia, né? Nós conhecíamos isso aqui, porque a gente vivia aqui com ele, né? Não dava esse mole para ele, mas ele fazia muito isso. E o Aranha? O que o Aranha fazia? O Aranha era mais fechado, o Aranha tinha, assim, um comportamento, assim, sabe, mais distante. Meu tio melhorou muito essa questão dele, dessa parte de social, de interagir, né? Porque ele era muito fechado, ele tinha um complexo muito grande devido à deficiência dele, por ser negro também, né? Também, tudo, ele tinha todo esse tipo de problema, né? E aqui na academia tudo isso foi esquecido, né? Porque aqui não tinha nada disso. Aqui meu tio... Tudo era igual, né, porra? Tudo era igual, e meu tio trabalhava com toda essa turma, tudo no 0800, e kimono também ele aqui dava para essa turma, e era assim que funcionava. E o Xandu, o escudeiro dele, né, era tipo assim, Dom Quixote e Sancho Panza. O Fada e o fiel escudeiro, que era o Xandu, né? Então legal. Era dessa forma que funcionava, entendeu? Agora, rapaz, como é que o Torpedo fez Vale Tudo? Como é que foi isso? Como é que ele entrou nisso? Como é que explica rapaz, essa pra gente? O Torpedo, você sabe qual era a fonte de renda do Torpedo? O Torpedo, ele ficava nas praças. Você já viu aqueles quebra-cabeça que é feito com prego? Sim. Você chegou a... Aqueles são vários níveis de dificuldade, né? O Torpedo era um especialista naquilo. Ele montava aqueles quebra-cabeça. Tinha alguns que nós não conseguíamos desmontar de jeito nenhum. Aqueles mais simples de tirar o prego e tal, mas ele tinha alguns bem mais sofisticados. Até uma curiosidade, eu não vi aquilo há muito tempo, e quando eu comecei a trabalhar no município de Paracambi, tinha um coroa no trem que fazia esse tipo de quebra-cabeça. O Paiva conheceu esse coroa no trem de Paracambi. E o Torpedo confeccionava aqueles quebra-cabeça. Uma coisa inteligente, rapaz, ele era inteligente. Inteligente, criativo e bem-humorado. Agora, essa questão do Vale Tudo, tinha um problema que muita gente não queria lutar com ele, né? Porque achava que, na época, esse termo era muito comum, hoje não é politicamente correto, né? Não vou lutar com esse aleijado. Inclusive, eu ouvi isso ao vivo em cores, quando nós lutávamos na Rede Globo, em 1965. Não sei se você sabe, mas eu lutei muito na Globo, Torpedo lutou, e muitos lutadores da FADA lutaram na Globo no ano de 65, quando a Globo começou. Quero que o senhor conte essa também. Vamos sim, vou contar. Pode ser agora? Antes de 65, eu vi uma história também do senhor, né, que eu acho que foi antes de 65, o senhor era bem garoto, que o senhor chegou a fazer Vale Tudo, se eu não me engano, 17 ou 18 anos, um negócio assim. Eu vou te contar uma história. Como eu era uma criança maravilhosa, um moleque, assim, terrível, o meu pai me tirou da turma de garotos com 15 anos, porque eu ficava de sacanagem, e como eu me destacava, e eu ficava pressionando os outros moleques, sacaneando. Então, com 15 anos, ele me tirou da turma de criança e me botou na turma de adulto. E eu pagava um tributozinho por causa disso, né? Que eu ficava sacaneando os caras, e os caras me davam uns cascudos e me apertava bastante, né? Mas isso só fez com que eu ganhasse a performance e tivesse um comportamento de combate muito, muito diferenciado, entendeu? E já com 15 anos eu já lutava em todos os grandes rios. Lutava nessas cidades todas que antigamente se chamava Estado do Rio, né? Depois com a fusão Grande Rio, né? Valença, Macaé, Vassoura, a gente ia, porque o Fada, ele montava nessas cidades, pedia uma autorização da prefeitura, montava ou na praça, ou então dentro de um clube da cidade, um tatame, um dojo, né? E nós lutávamos, e fazia desafios. E eu lutava, garoto, com 15 anos, lutava com cara de 20, 25, 30, tá entendendo? Inclusive em Valença, um cara quebrou 2 dentes meus e entortou meus dentes da frente, um cara
lá em Valença, num combate que eu fiz. Você sabia que eu cheguei a fazer combate? Eu estou usando a primeira pessoa, né? Porque eu cheguei a fazer combate de 3 rounds de 5 minutos, com 15 anos, com 16 anos. Eram 3 rounds de 5. E você tinha que dar teu jeito, cara. Às vezes com dente torto, já meio amassado, e você tinha que ir lá e fazer a tua parte. Então eu cresci dentro desse ambiente de luta, entendeu? Não tinha muito assim, o politicamente correto, determinadas coisas, era, porra... Teve uma que o senhor chegou também, era um cara, era um baiano, se eu não me engano, que era muito mais forte, o senhor era bem garoto. Isso foi em 64. 64, eu estava com 16 anos, né? E veio esse baiano, que por sinal era muito educado, muito simpático, uma figura de destaque lá na Bahia, não só no jiu-jitsu, como também capoeirista também. 30 anos que ele tinha. E eu fui lutar com ele numa luta que foi até... que nós tínhamos um aluno também, um mestre, já falecido também, falecido mestre Aderbal Batista, grande lutador, grande professor, e ele era ligado a um clube que tem no bairro de Padre Miguel, que é o Clube. E eu lutei com Borrachinha numa manhã de domingo, no Clube de Padre Miguel, em 1964. Eu me lembro que o velho me chamou, papai me chamou, meu tio me chamou, falou: Elinho, ó, esse cara tem 30 anos, ele é muito bom, e ele, pô, você não, tu tem que fazer a tua parte, ver o que você faz de melhor. E eu realmente consegui vencê-lo por pontos, porque ele era muito bom e eu falei, pô, não vou fazer o jogo dele. Apliquei 2 quedas nele, ele bateu e quicou, e eu aproveitei esses movimentos, fui levando e tal, e acabei ganhando a luta. Mas ele era tão educado, que eu me lembro das palavras dele, me abraçou e disse, pô, vim lá da Bahia para perder aqui no Rio com um garoto de 16 anos. Era muito educado, muito desportista. E aí, foi esse dia que o senhor ficou com os dentes moles? Não, eu fiquei com os dentes moles em Valença. O nome do cidadão era Ricardo Albernaz. E nesse dia ele tinha levado a noiva, ele tinha 22 anos, ele levou a noiva. Infelizmente, ele levou a noiva para ver ele perder um garoto de 16 anos. Mas por causa dele, eu fiquei com esses dentes de coelho e perdi uns dentinhos também, tive que fazer. Entendeu? Mas continuei lutando até o final. Inclusive, depois, sempre eu me lembro, tenho uma lembrança, que nós fomos jantar, eu, Xandu e papai, num lugarzinho bem simples, né? E tinha bife, tudo, eu não pude comer nada disso. Tive que comer papinha, porque meus dentes estavam moles. Ele tinha perdido os dentes. O senhor lutou também com Santana, não lutou? O senhor não teve uma luta com Santana? Eu lutei com o Maneco Santana, só que a história do Maneco é outra história também. Eu lutei com o Maneco em cima de um ringue de boxe, só madeira coberto com uma lona. Vou te contar a história. Era um domingo, nós fomos para um sítio em Jacarepaguá, de um magnata, que era do aço, do ferro e aço, um cara dessa área de metais. E ele tinha um hobby, num sítio enorme em Jacarepaguá, uma coisa maravilhosa, que ele criava vaca holandesa, para tu ver que o cara tinha bala na agulha. E eu fui para esse sítio no domingo, o sítio era enorme, tinha piscina e tal, isso foi em 65. Aí chegou lá, quem é que chega lá no sítio? Maneco Santana. Ele já tinha lutado com um aluno nosso da academia, o falecido Ivan Batista, grande lutador também, discípulo do meu tio, uma pessoa também de altíssimo nível. Meu amigo, infelizmente, foi muito cedo. Mas aí começou aquela historinha, né? Aí, sabe quem é que está aí, Elinho? Eu falo, pô, não estou nem aí, porque eu estou preocupado com as gatinhas. Pô, eu vou ficar com um negócio de maneco, rapaz, me deixa, me larga, sai do meu pé. Não, mas ele falou, porra, falou o quê? Não, ele falou que... Aí começou essa historinha, ele queria lutar com você, Elinho. Eu falei, pô, se ele quer lutar comigo, eu tenho o maior prazer de lutar com ele. Aí, não, mas e aí quando é que você vai marcar essa luta e tal, papapá? Aí meu tio, né, pô, ó, eu acho que, Elinho, o que tu acha de fazer essa luta hoje? Eu falei, pô, aonde? Aí, rapaz, não tinha tatame, não tinha nada, mas tinha uma área de boxe. E foi quando eu lutei com ele nesse ringue de boxe. Felizmente eu ganhei, né? Mas também era outra figura boa também, educado, bacana. Mas vale tudo? Lutou vale tudo? Não. Fizemos sem kimono, mas sem porrada. Só no tipo Western.
Nada de porrada. Aham. Só na pegada. Mas só de sunga. Só de sunga. Vale tudo. Quantos o senhor fez? Olha, eu vou te falar uma coisa assim, vou te falar uma verdade. Eu tenho o maior apreço, tenho maior admiração, eu acho muito legal e tudo, mas eu nunca fui muito chegado a Vale Tudo. Eu sempre gostei muito da parte técnica. Sempre gostei de pegada, de derrubar, de ser muito veloz, de finalizar meus combates o mais rápido possível. Mas eu, sinceramente, é característica minha, faz parte do meu caráter. Eu acho muito bacana, admiro os grandes campeões, essas coisas todas, mas eu não sou muito ligado a esse negócio de Vale Tudo. Eu fiz algumas lutas, sem expressão, assim, combates assim, em alguns lugares, assim, que eu nem tenho boas lembranças disso, porque eu não fazia de acordo com o meu temperamento. Eu gostava muito de lutar. O oeste, né, agora com essa denominação já há algum tempo, com kimono, sem kimono, jiu-jitsu e judô também, que eu fiz judô toda uma vida, né? Comecei garoto e toda uma vida eu fiz judô. O senhor teve uma característica, né, mestre? A tua formação, além do jiu-jitsu, você sempre teve uma característica de derrubar bem, né? Eu fui, inclusive, eu fui atleta da Gama Filho num período maravilhoso, né, dos anos 70, princípio dos anos 80. Eu fiz parte da equipe de judô da Gama Filho esses anos todos, com esses grandes campeões aí, inclusive da minha turma de educação física, Geraldo Bernardi, Alfredo Dornelles, falecido Euclides Meirelles. Então era uma equipe, Eurico Versalhes, toda essa equipe. Pinduca chegou, era um pouquinho mais novo, né? Eu sou mais velho que ele está com 67, se eu não me engano, né? Sansão é da minha idade. Sansão, inclusive tem uma característica, né? Uma curiosidade, né? Toda essa turma é tudo PQD, né? Eu servi na Brigada Paraquedista, sou PQD. Sansão também é PQD. Essa turma toda que gostava de servir na Brigada Paraquedista. Então eu tenho esse orgulho, estou velho, mas encho a boca quando eu falo que sou paraquedista militar. Só casca grossa, sou veterano da infantaria. O pessoal diz que PQD, a parada na... Paiva também é PQD, Paiva? Paiva é fuzileiro. Fuzileiro naval. Fuzileiro naval. Inclusive, eu estava conversando aqui na academia hoje com um menino aqui, paraquedista novinho, dos anos 80 ou 90. Eu estava falando para ele que a legião estrangeira, a legião francesa, quando chega paraquedista brasileiro e fuzileiro naval, não recebe treinamento nenhum. Vai direto para uma unidade, seja infantaria, artilharia, porque é um conceito muito grande das nossas unidades de elite no exterior. Tropa paraquedista, fuzileiro naval, entendeu? Então eu tenho esse orgulho de ter, e o meu amigo Paiva também, ele é vibrador também, pode ter certeza. Mestre, agora até botou... Foi ele que trouxe essa cobra para cá. Essa cobra Fabiana, a cobra... essas coisas todas pode ter certeza. Alexandre Paiva. Eu vi essa cobra e lembrei do meu pai. Meu pai era sargento de cavalaria. Você dá aula... Meu pai era sargento de cavalaria. Segundo a minha mãe, quando ela murmurava assim no meu ouvido, né? Seu pai gosta mais de cavalo do que as éguas. Meu pai era apaixonado por cavalo, né? Sargento de cavalaria, né? Foi dos dragões, né? Então era um cara que também tinha uma formação. E ele era... Eu sou filho único, né? E ele me criou de uma maneira, porque se dependesse da minha mãe, era aquela mamãezada, né? Mas o velho me criou naquele estilo, nascido no vento, criado na tempestade. Entendeu? Não dava mole, não. O negócio do velho Oswaldo, mestre, o Oswaldo teve outros filhos também? Oi? O Oswaldo Fada. O Oswaldo tem um filho, que é o Oswaldo Fada também, que é o Vavá. Uhum. O Vavá é o filho da coroinha também, cabecinha branca também. Tem uma filha também, que é professora de educação física, é a mãe do Renan Fada, que é meu primo, faixa preta também, professor de jiu-jitsu, que é da linhagem mais nova aí da família. Meu filho, Hélio Fada, né, que também é professor de jiu-jitsu também, e a mãe dele é a filha do Fada, é a Rosa Fada.
Poxa, rapaz, que história. Agora, mestre, voltando um pouquinho só àquela história lá da Rede Globo, que o senhor ia contar, eu lhe interrompi para falar do Vale Tudo. Ah, sim, aí que aí eu sou coroa, aí eu perco um pouco. Não, mas foi eu que interrompi para entrar no Vale Tudo. Mas eu sei que de vez em quando eu sei, faz parte, faz parte. Sim, Rede Globo, 1965. Nós fomos convidados para fazer parte de um programa. Esse programa era às quintas-feiras. Chamava-se Capitão Furacão. Era um programa de variedade. Infantil, passava alguns desenhos, né? Aqueles desenhos da época, né? E tinha algumas variedades, apresentação de palhaço, circenses, né? E ele ficava assim, com uma barba postiça, barbudo, com aquele cap de Comodoro, né? Atrás do timão. E a grumete dele, que começou na Globo, continua na Globo. É uma atriz famosa, consagrada, que é a Elisângela. A Elisângela era a grumete dele, eu a conheci bem jovem. Eu não sei se ela deve ser mais nova que eu, assim, uns 2 anos, por aí. Mas ela já é nessa faixa de idade, entre 70, por aí, nessa faixa. Continua na Globo. Então a gente lutava às quintas-feiras na Rede Globo. Qual era o lance? Rolava um din-din, tinha um negócio de uma graninha boa, eu gostava porque quinta-feira ganhava um din-dinzinho para poder passar o final de semana abonado, né? Então qual era o lance? O meu tio fazia um desafio que quem finalizasse um atleta da fada ganhava uma grana. E aí, rapaz, era sem limite de peso, era absoluto. E vinha, aí, agora eu vou fazer uma referência até ao meu amigo Alexandre Paz. E para minha sorte, e para nossa alegria, só aparecia fuzileiro naval na época, rapaz, dos anos 60. Cada sujeito que não é brincadeira, não. Cada torre, cada cara troncudo, maçaroca mesmo. E a gente tinha que dar um jeito, né? E, lutava ali, aqueles combates. Então era o programa, o Capitão Furacão. Toda quinta-feira eu ia lá para lutar. O Torpedo lutou lá também, falecido Ivan. Toda essa turma da academia lutava lá. O vídeo também, todo mundo lutava lá no Capitão Furacão. Era no início, né? A Globo estava começando, né? Até tinha o diretor da Globo, nunca mais ouvi nenhuma citação a respeito dele, mas o diretor se chamava Hélio Tis, desculpa. Tomar aguinha aí tranquilo, não tem pressa não. Também falou para estar um tempão em casa, Marcelo, sem falar, sem comunicar, e você conhece gente que negócio de telefone celular que também não se dá muito bem. Agora tá falando aí, ó. Aí tá até tossindo. Segundo a minha mulher, eu fico tossindo porque eu falo demais. Ela é caladona? Então você fica tossindo assim porque você fala demais. Eu falo, tu não tá me chamando de linguarudo não, né, maluco? Mas ela fala de... Complementar aqui, Marcelo. O Elinho Fado, ele falou sobre os fuzileiros navais indo no programa do Capitão Furacão. Há pouco tempo foi que a gente foi descobrir mesmo sobre essa relação que existia da Marinha do Brasil e o Jiu-Jitsu. E a cada dia a gente vem descobrindo mais coisas. A origem dos fuzileiros estarem indo a esses programas, a participarem de centenas de desafios contra outras lutas, era justamente essa herança que a Marinha já tinha a respeito desse jiu-jitsu japonês que os permitia ser um diferencial. O grande lance também é que os fuzileiros eles não se identificavam como arte marcial nenhuma, mas eles se identificavam claramente. Nós somos fuzileiros navais. Como se ser fuzileiro fosse uma arte marcial, como se ser fuzileiro já trazia todo o conhecimento do jiu-jitsu militar, do jiu-jitsu japonês, que no Japão era a arte marcial praticada pelas forças bélicas. Então, ser um fuzileiro já era ser um lutador, naturalmente. E agora que a gente foi descobrir toda essa relação que havia entre os militares. E um outro grande lance que o Oswaldo Fada sempre provocou
foi essa estrutura de manutenção desse tipo de jiu-jitsu militar, a ponto de todos nós, alunos, Marcelo, são muito poucos fadas que não são militares da elite ou não são profissionais de segurança pública ou privada. 99% se direcionou a esse tipo de performance profissional. As condutas de todos nós sempre partiu para esse tipo de jiu-jitsu, muito diferente de um jiu-jitsu urbano, esportivo. É uma característica muito natural nossa. Ligado também muito à defesa pessoal, né? Que já é uma coisa... Exatamente. Um fuzileiro... Eu estou aqui ligado, que inclusive eu queria fazer essa colocação. O Xandu, nós tínhamos aulas 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, aula. E aos domingos, a academia abria, tipo um bate-bola, como se fosse aquela pelada de domingo. A academia abria aos domingos, de 8 da manhã até meio-dia. Participava quem quisesse. Era eletivo. Mas nós tínhamos aulas em pé, muita luta em pé, muita defesa pessoal, muito combate de solo, sem kimono. Ele botava a gente sem kimono para fazer só com a calça do kimono. Todo mundo lutava muito. E outra coisa, nós, garotos, adolescentes, tínhamos obrigação de escolher um parceiro, formar uma dupla, para fazer apresentações nas cidades do Rio de defesa pessoal. Eu adorava isso. Tinha um parceiro que a gente fazia. Aí fazia tudo. Soco, chute, defesa de faca, cacetete. Aí fazia aquela encenação, né? E a gente ia para essas cidades, éramos muito aplaudidos, né? Que a gente treinava exaustivamente isso, né? Mas todo mundo treinava muito em pé, todo mundo treinava solo, todo mundo fazia tudo. Hoje eu vejo o pessoal falar assim, a luta em pé não é jiu-jitsu não, é judô. Falou, então me perdoa, mas eu não aprendi esse jiu-jitsu que vocês estão falando aí, não. Eu aprendi outro, né? Jiu-jitsu que eu aprendi é um jiu-jitsu integral. Se o cara diz para mim que só luta no chão, eu falo que ele está lutando 50% de jiu-jitsu, porque o lutador de jiu-jitsu, ele tem que aprender a lutar em pé, a lutar no solo, entendeu? Ele tem que saber lutar sem pano, porque senão realmente fica devendo, né? Não é uma coisa completa. Aí, felizmente, eu tive essa felicidade de fazer esse tipo de jiu-jitsu, esse tipo de treinamento, entendeu? Nós fazíamos, inclusive, até com luva de boxe. Tinha um treininho de boxe. O Xandu botava a luva nos moleques e a gente partia para o confronto mesmo. Então, era um treinamento bem completo, entendeu? Não tinha essa história, não, né? E outra coisa que eu não posso deixar de frisar. O rolamento, o Zukemi, a parte de rolamento era treinada exaustivamente. Todos os garotos faziam todos os rolamentos, toda a sequência, que eu, inclusive, nos últimos anos que eu tenho trabalhado com criança, sempre passei todo esse sequencial de rolamento, porque é através do rolamento que você prepara o menino para ele ter confiança e ter segurança para poder realizar os movimentos do combate, do jiu-jitsu, entendeu? Porque se você não faz os movimentos, não faz os educativos, fatalmente você vai ser bem mais propenso a acidentes, correto? Correto. Mestre, eu queria perguntar até para os dois, de repente o Alexandre traz alguma coisa diferente em termos de visão, mas vamos falar de uma coisa, né, que ficou estigmatizado. O jiu-jitsu da Zona Norte gosta de chave de pé e joelho. O senhor já falou comigo outro dia em off sobre isso. Eu queria a tua opinião e a opinião do Paiva. De onde veio essa estigmatização que o jiu-jitsu da Zona Norte é bicho de pé e da Zona Sul não? Essa história era do Vale Tudo, né? Mas essa época eu era bem menino mesmo. Mas eu lembro que o papai falava isso, o papai assistia a todos os combates. Meu pai era apaixonado. Ele ia junto com meu tio lá para o Rei do Ringue, né? Para
para aquela Vale Tudo, da antiga TV Tupi, e ele conhecia todo mundo, ia lá e ficava lá, e nós tínhamos vários lutadores. E realmente, o pessoal fazia chave de pé. Eu, particularmente, eu nunca gostei, mas o pessoal fazia e treinava muito isso. E aí o pessoal da Zona Sul, né, dizia que era sapateiro, né? Colocou essa alcunha de sapateiro, que era o pessoal que gostava de pegar pé, essas paradas todas. Mas eu nunca gostei disso, não. Entendeu? Sempre treinei um jiu-jitsu sem esse negócio de chave de pé. Outra característica que eu quero colocar, que muita gente esquece disso, e eu lembro perfeitamente, o meu tio, ele nunca gostou de guarda fechada, guarda de perna. Guarda dele sempre foi uma guarda solta, uma guarda aberta. Ele odiava esse negócio de cruzar as pernas na cintura do cara, porque ele achava que inibia o combate, entendeu? Ele achava que o combate perdia a dinâmica. Ah, mas faz parte, tudo bem, mas ele não gostava. E eu nunca fiz guarda fechada, sempre fiz guarda aberta, inclusive depois fiz para o judô, né? No judô não era permitido, eu me adaptei perfeitamente, porque eu já não fazia aqui na academia, entendeu? Então, esse negócio de voltando à chave de pé, o pessoal fazia muito, e esse negócio de sapateiro pegou, né? Nessa época o pessoal falava, vem o pessoal lá do subúrbio, né? Sempre teve essa historinha de subúrbio, né? Com a Zona Sul, né? E aí ficou essa história. Eu me lembro perfeitamente, não porque eu era bem moleque, mas meu pai, meu tio sempre comentavam. Pai, você tem alguma coisa a adicionar? Que eu já ouvi uma versão que isso complementando o que o Hélio falou, teria começado quando houve o famoso desafio de 20 lutas entre Gracies e fadas, que os fadas teriam vencido. Como é que foi essa história? Que teve também algumas vitórias por chave de pé e surpreenderam os alunos da Gracie. Perfeito. É isso mesmo, Marcelo. É lógico que o fato do jiu-jitsu fada ele ter uma diferença na sua formação, eu digo essa diferença porque na formação militar é muito comum golpes traumáticos. Na formação do jiu-jitsu de marinha era muito comum as técnicas de arremesso e projeção, incomuns no jiu-jitsu que a gente vê hoje. E as chaves de perna, chave de pé, chave de punho, eram chaves que não eram comuns naquele momento, mas para o treinamento de defesa pessoal era muito comum. E aí o fada já praticava esses sistemas, mas muito ligado ao defesa pessoal. No desafio de 1954-55 contra a família Gracie, que então o fada aproveitou? Aproveitou que os arremessos e projeções eram características comuns do jiu-jitsu fada, e toda a luta começa de pé. Eles se destacaram nos arremessos e projeções. E completando também as chaves de pé que eram desconhecidas para a academia do Hélio Gracie. Então, muitas lutas se destacavam as chaves de pé, de perna e os arremessos e projeções. Isso não significa que a família fada tenha ganho na totalidade, não. O diferencial foi esse, que foi mostrado um jiu-jitsu que não era Gracie e ainda assim conseguiu se equiparar ali com o volume. Né? Não houve, os fadas ganharam o Gracie, é o que a história diz. Não é isso. Não é isso que o Hélio Gracie quis dizer. E que o próprio fada simplesmente foi apresentado um outro jiu-jitsu que também era tão eficaz, tão eficiente. E as chaves de perna e de pé, e as arremessos e projeções foram os maiores destaques nessa disputa no início dos anos 50. Mas, afinal de contas, né, eu ouço muito debate sobre isso. Qual foi o placar desse dia? Eu sei que foram 20 lutas em 1955, né, entre as duas academias. Conta pra gente, mas como surgiu esse duelo? Parece que foi até de uma maneira bem respeitosa, né? Que o Hélio gostou do fada ter desafiado. Olha só, esses encontros, Paiva colocou agora muito bem, sempre nós procurávamos fazer o melhor.
íamos lá e lutávamos. E, pô, tinha resultados, entendeu? Resultados favoráveis, para um lado e para o outro. Nós conseguimos alguns resultados favoráveis e o pessoal aproveitava isso, né, a mídia, né, para fazer uma firula, né, que não sei o que, bababá. Mas não existia, né, realmente isso, não. Nós íamos lá, era um encontro, e lutávamos e o resultado, entendeu? Nós tivemos resultados favoráveis. Agora, esse placar, realmente, aí fica muito difícil, que eu realmente não lembro. Não, Inclusive... Então, o senhor falou, existiram vários, né? Quer dizer, tinha placar favorável para os dois lados. Não foi um inclusive, só. Alguns desses encontros, eu era muito menino. Isso, alguns encontros que aconteceram no final dos anos 50, eu era muito garoto, então não participava disso. Eu ainda estava nos primórdios aqui do jiu-jitsu, com o Xandu, estava preocupado com outras coisas. Mas eu me lembro, velho, participava de tudo isso, meu tio vivia. Meu tio era tempo integral com o negócio de jiu-jitsu, né? Ele não fazia outra coisa. Então era isso aí. Mas um aspecto interessante é que esses encontros eram assim, sempre amigáveis, nunca teve essa polêmica aí, porque, entendeu? Era um tratamento de adversário, nunca foi tratamento de inimigo, muito pelo contrário. Meu tio, tinha um maior apreço pela família, sempre saíam juntos, inclusive. Eu, inclusive, algumas vezes, tive a oportunidade de almoçar em São Paulo com o pai do Carlinho, com o Carlos Gracie, o pai, entendeu? Quando ia lá para participar de uns programas, levar uns atletas lá para lutar, programa de Vale Tudo em São Paulo, e a gente almoçava junto. Eu tive a oportunidade bem jovem, né, de conhecer aquela figura simpática e inteligente que era o Carlos Gracie, né? Muito legal mesmo, pode ter certeza. E eu vi uma vez você falando também, mas de repente o Paiva complementa isso, que como surgiu esse desafio foi até de uma maneira que o Hélio até gostou, parece que o Hélio teria gostado, porque não havia competições, né? Então o Mestre Fada foi ao jornal, parece que... Você conhece a frase famosa do Hélio, né? Você conhece a frase famosa do Hélio que está na internet, né? E essa frase foi dita justamente a partir dessa amizade e desses encontros que foram feitos entre a família Gracie e a família Fada. A frase é da seguinte maneira: quem pensar que jiu-jitsu é uma prerrogativa da família Gracie é porque não conhece os Fada. Essas são palavras do grande mestre Hélio Gracie. Porra, bacana. Agora, falando um pouco das linhagens, mestre, até perguntar um pouquinho para o Alexandre. Alexandre, quem você destacaria, só para a gente entender, né? Falando um pouquinho, dando a visão do jiu-jitsu moderno, o jiu-jitsu de hoje em dia, os principais nomes, né? De onde vêm as linhagens dele? Por exemplo, Raoni Barcelos, hoje chegando no UFC com grande condição aí de ser campeão peso galo. A gente tem o Rodolfo Vieira, com grande condição também de chegar nas cabeças aí no peso médio do UFC. Todos esses caras vêm da linhagem Fada, né? Então eu queria que você explicasse mais ou menos, né? Tem até uma árvore genealógica aqui que o Elton propôs, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu queria que o Alexandre desse mais ou menos uma visão de onde vem o Monir, de onde vem o Júlio César, de onde vem o Raoni Barcelos. Isso aí, Marcelo, só destacando aqui, voltando só um segundo contra Sapateiros, né? Um grande destaque do desafio lá da família Gracie com Fada foi o falecido, o saudoso Aderbal Batista, é o pai do mestre Hércules. Ele realmente era um sapateiro. E quando ele ia disputar os campeonatos, ele se apresentava publicamente em nome da Associação de Sapateiros. A gente achava que ele fazia isso de deboche, que ele fazia isso para zoar. Mas não, realmente ele é sapateiro e acabou ganhando cada vez mais proporção essa questão de sapateiro. Então, o mestre Aderbal Batista aqui, eu ressalto, poxa, muito orgulho e do filho dele, agora que o representa,
como um verdadeiro sapateiro fada. Né? É uma história que a gente não pode esquecer. Rapaz, que história maravilhosa. Então, de repente, vem disso aí, Paiva. Talvez venha daí o nome também. sapateiro e a fama também do jiu-jitsu do fada ser perigoso, chave de pé e joelho, né? Faz todo sentido. Ô, Marcelo, eu olhei nos arquivos, estava escrito lá, Aderbal Batista, Associação de Sapateiro. Aí eu falei, mestre, fala, pô, o Aderbal Batista está zoando o pessoal aí que vai competir? Não. Que nada, rapaz, o cara era sapateiro mesmo. É a profissão dele mesmo, profissão dele. E ele, quando ganhava, a maioria das lutas que ele ganhava era com pé e joelho. Exatamente, ele era muito bom. Rapaz, inclusive, o Marcelo, eu lutei com o maior sapateiro da Bahia. Esse Borrachinha era o rei da chave de pé. Quando eu entrei para lutar com ele, meu time avisou e meu pai também, olha, ele é pior do que frieira. Ele pega o pé de todas as maneiras. E eu tomei muito cuidado com isso, porque ele pegava o pé e eu não lutei com ele, não deixei ele pegar meu pé de uma forma. Ele chegou a ensaiar algumas pegadas, mas eu consegui me desvencilhar. Mas ele esse Borrachinha era um grande sapateiro, pode ter certeza. Rapaz, só voltando então nessa linhagem do presente, né, para você explicar para a galera de onde vem quem. O Léo botou aí para gente, só para vocês darem uma olhada, ver se vocês concordam com essa árvore genealógica proposta pelo meu amigo Elton Silva, tá aí, ó. Jigoro Kano, aí você tem ali embaixo Geomori, né? Aí você tem também Takeo Yano e o Conde Koma. 3 que vieram direto de Jigoro Kano, vieram para o Brasil. O Conde Koma ensinou ao Carlos Gracie, que ensinou ao Hélio, e segundo ele também, foi um dos professores do Luiz França. E também o Luiz França aprendeu direto com o Conde Koma e também ensinou ao mestre Oswaldo Fada. A partir do Fada, a gente tem ali a linhagem Xandu e Monir Salomão. Embaixo ali você tem Takeo Yano, né, que também interferiu em vários, né, foi oponente de vários. Você tem o Geomori, que teria também treinado com o Carlos, né, teria também tido sua influência ali no Luiz França. Então, primeiro queria saber se você concorda com essa árvore que ele propôs, depois se você explicasse a linhagem moderna, né, que é composta aí pelo Júlio César, que deu origem ao Rodolfo Vieira, né, ao Laerte Barcelos, que deu nível ao Raoni, e também o Wendel Alexander, o grande Wendel Alexander, que formou Léo Santos e várias lendas do jiu-jitsu do subúrbio também. Perfeito. Marcelo, primeiro eu quero parabenizar esse trabalho que não só o Wendel, mas também o professor Fábio Kio e outros professores estudiosos têm buscado complementar a nossa história, porque a grande verdade é que as nossas academias de jiu-jitsu, elas não promovem esse tipo de conhecimento. Poucas pessoas dão continuidade à árvore genealógica. Muitas academias acreditam que o professor é o último estágio e que esse professor não teve professor nenhum. Muita gente se confunde. E quando a gente passa a estudar um pouco mais, a gente vê que houve realmente uma grande evolução do jiu-jitsu com a união de todos esses. Podemos dizer, sim, que essa árvore está certa. E a gente pode complementar mais ainda. Porque Mitsuyo Maeda, ele tinha como referencial o Jigoro Kano. Mas os verdadeiros professores do Mitsuyo Maeda eram o Tomita, na parte intelectual, e na parte de combate operacional, o Yokoyama, que era um guerreiro, era conhecido como Diabo também, Diabo da luta. Então, o Mitsuyo Maeda, ele veio com essa raiz metodológica, pedagógica, sem esquecer também a sua fonte de combate que o jiu-jitsu trazia. Outras figuras que participaram também, na época de Takeo Yano, foi o próprio Geomori, o Satake, os irmãos Omura e também o professor professor Geomori e na Marinha o Nagashima. Então são figuras que viveram ali contemporaneamente, em que numa época, principalmente para os militares, eles ministravam muitas vezes aula dentro dos quartéis para apresentar, para ajudar. Não era contrato. O Takeo Yano chegou a ter contrato com a Marinha.
Mas todos esses que eu falei chegaram a ministrar aulas informalmente, como forma de completar o conteúdo que os militares tinham. O Oswaldo Fada, descendente de Luiz França, teve Luiz França treinando com centenas de outros professores. E um dos exemplos, o próprio Luiz França visitou e treinou também na Academia Gracie, porque a Gracie era o único referencial de jiu-jitsu que existia. Todo mundo, por mais que fosse jiu-jitsu, era do judô. Jiu-jitsu mesmo era a Academia Gracie. E o França foi lá, porque ele já tinha conhecimento do jiu-jitsu. E o França fez muita amizade com a família Gracie, porque eram os únicos segmentos do jiu-jitsu. Assim como o Fada também fez. São Paulo permaneceu muito mais com o judô do que com o próprio jiu-jitsu. E destacando dentro dessa história, nós tivemos aí a Academia Nova União. Nova União quer dizer que está unindo a família Gracie e a família Fada. A família Gracie através do André Pederneiras e a família Fada através do Wendel Alexander. Então é uma nova união. Assim também como surgiu a Grappling Fight, hoje atual GF Team, mas ela vem lá de uma iniciativa da Gama Filho, Universidade Gama Filho. Por isso que é o G e o F, que é uma herança do Munir Salomão Davi, que era um fada, que era excelente em trabalhos com crianças e jovens. Uma administração gigantesca a ponto de fazer com que o jiu-jitsu ganhasse todas as competições em volume por conta do grande número de atletas que tinha. E, lógico, com muita sabedoria, com muita expertise, o Júlio César Pereira seguiu os mesmos passos do grande mestre Munir Salomão, dando origem. Agora, a gente também destaca, não mais só como equipe, mas também a formação em outros países em que o jiu-jitsu fada foi conhecido. Aqui no Brasil destacamos o mestre Deoclésio Paulo, que está lá em Brasília com um trabalho gigantesco e com jiu-jitsu espalhado por todo o mundo. Também em Minas Gerais, o mestre Leão Teixeira, o Hilton Leão, o mestre Hilton Leão, também o mestre Jorge Pina Barbosa, falecido, que também deu uma força muito grande para a difusão do jiu-jitsu dentro do Brasil. Podemos ressaltar, e ressaltamos com muito louvor, o professor Rodolfo Vieira, que vem da origem, ele é aluno, na verdade, não do Júlio César. Do Júlio César, mas ele vem do mestre Arlans Maia, que também é uma figura muito conhecida no meio fada. O Laerte Barcelos, um mestre famosíssimo, aluno do mestre Coutinho, que foi aluno direto do fada, tem seu filho aí dentro do famoso UFC. E para fora do país podemos citar o mestre Eduardo, o mestre Edmilson Alves, o mestre Wilson Pereira Matos, ou Chirran, que tem atletas com o nome fada espalhado em todo o mundo. Quando eles chegam em outros países, eles dizem, nós somos fada. Porque o jiu-jitsu Gracie, ele é um jiu-jitsu realmente conhecido naturalmente. Mas esse segmento fada, ele está tomando mais proporção, mais conhecimento agora. Porque ele ficou conhecido no início do jiu-jitsu. E com o tempo, ele chegou a ser um pouco esquecido. A nossa academia, ela preserva. Você pode ver aí, ó, tá o símbolo da FEB, a foto do Xandu, foto em preto e branco, as próprias histórias do mestre Hélio Fada, porque a intenção da família Fada, da Academia Fada, é realmente manter essa herança do jiu-jitsu com um compromisso social que sempre Oswaldo Fada preservou. Então, essas figuras, elas são figuras fantásticas que fazem história sem perder, a nenhum momento, todo o valor, agradecimento à família e segmento Gracie de Jiu-Jitsu. Foram histórias que cresceram juntos, concomitantes. Oh. Perfeito. Meu amigo Paiva, maravilha. Nós temos que lembrar de Ilha Bela, lá do nosso... Grande mestre Rezende Souza Filho, sem dúvida. Isso, exatamente. Aqui ele está vivo ainda, então a gente está lá em Ilha Bela, em São Paulo, que é também um seguidor e um apaixonado, tem um comprometimento total e sempre com a família Fada.
grande mestre Rezende. João Rezende Souza Filho. Você falou Brasília, né? Aí aqui no Rio e em São Paulo, quem seriam as duas principais? Aqui no Rio, obviamente, a sua academia em Bento Ribeiro, né? Mas você, Alexandre, dá aula em Bento Ribeiro, dá aula em outro lugar? Quer dizer, quais outros lugares você pode treinar no pela natureza fada, né? O nosso jiu-jitsu, o jiu-jitsu que eu faço até hoje é um jiu-jitsu social desde criança. Então eu tenho polos sociais espalhados em todo o Rio de Janeiro, né? Eu tenho polos na Favela da Maré, no Complexo da Maré, eu tenho polos na Marinha do Brasil, aqui em Campo Grande, no Ciampa, porque eu dou aula agora lá, Fuzileiros Navais. A Guarda Municipal, a Guarda Civil do Rio de Janeiro me permite fazer esse trabalho social. Tem mais de 600 atletas que a Guarda investe voluntariamente, gratuitamente essas crianças. E a Cidade de Deus é onde o bicho pega, centenas de faixas pretas fantásticos na Cidade de Deus que vão multiplicando o jiu-jitsu. Em São Paulo, conforme falou, está lá o mestre João Rezende Souza Filho, dentre centenas de outros mestres que trabalham conosco, mas o mais antigo lá é o faixa vermelha João Rezende Souza Filho, que é o nosso grande mestre também da Academia Fada. Ô, Paiva, eu quero citar o trabalho que eu realizei e que você me convidou e me levou para o município de Paracambi, da qual você foi o fundador da Guarda Municipal de Paracambi, foi diretor da Guarda Municipal. E você me convidou para assumir um projeto na Guarda Municipal de Paracambi, Judô Jiu-Jitsu Educacional. Esse nome foi dado pelo Alexandre Paiva. E eu assumi esse projeto. Paiva ficou algum tempo, depois ele voltou para a Guarda do Rio, ele estava licenciado, e eu fiquei nesse projeto 10 anos, nesse projeto Judô Jiu-Jitsu Educacional no município de Paracambi. Foi um trabalho maravilhoso que o Paiva iniciou e me convidou e eu dei um sequencial. E, diga-se de passagem, foi um trabalho muito bonito que foi feito no município de Paracambi. Mestre, agora, para a gente esclarecer para quem está em casa, né, sempre faz o comparativo, para a gente entender como é que era o modus operandi, como é que era a ordem, né, no jiu-jitsu fada, quando você começava a um treino, para a gente entender qual era a diferença do jiu-jitsu fada e do jiu-jitsu, por exemplo, Gracie, né? Eu, por exemplo, eu treinei com o Ratinho, com o mestre Vinícius, com o mestre Vini, que é aquela mesma coisa, né? Aquecimento, alongamento, posição e treino. Como é que funcionava na escola fada, assim, para o cara de faixa branca, azul, chegando na academia? Como é que vocês trabalham um atleta? Essa faixa azul que você colocou veio bem mais tarde, né? Porque na minha época era branca, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Tanto para a criança, a diferença é que a criança tinha uma listrinha e tinha um diferencial na faixa caracterizando que você era um menino, era juvenil. Mas as cores das faixas eram branca, amarela, laranja, verde, roxo, marrom e preta. Eu saí faixa preta em 1965, com 17 anos. Eu já tinha praticamente 10 anos de jiu-jitsu. Sou faixa preta de judô também, conforme falei, fui atleta da Universidade de Gama Filho. Mas voltando ao treinamento, o treinamento basicamente era isso. Nós chegávamos, o Xandu nos colocava em forma, né? Porque ele também tinha uma formação militar, e a gente fazia a ginástica, depois da ginástica, muito rolamento, né? Muito mesmo, tudo e qualquer rolamento que você possa imaginar, nós fazíamos, né? Hoje eu tenho experiência, porque nos últimos anos que eu tenho trabalhado com jiu-jitsu, eu fiz a opção de trabalhar com crianças e adolescentes, né? E eu senti a dificuldade de fazer
um trabalho conforme era feito com a minha geração e com outras, devido ao que as crianças vivenciam hoje, né? Tem pouco espaço, tem pouca liberdade devido a uma série de fatores, não vai para a rua, então ficam muito tempo na frente de uma TV, na frente de um videogame, e aí vai perdendo, né, essas características que nós tínhamos na época, né? Garoto criado na rua, soltando pipa, jogando bola, e subindo em árvore, e brincando de determinadas brincadeiras. Se eu falar aqui, o pessoal vai achar que eu tenho uns 500 anos, né? Os piques, aquelas coisas, né? E as brincadeiras, né? Light que nós fazíamos muito, né? As brincadeiras de bater um no outro, né? Aquela coisa, porra. Quem teve infância, né, mestre? Quem teve infância. Porra, eu era um garoto que eu jogava, eu nunca fui bom de bola, mas eu gostava de jogar bola e gostava de ficar, como eu sempre, o pessoal ficava aborrecido comigo e me botava no gol. E eu, pô, dava meu jeito e tal, mas sempre depois do futebol tinha uns combates suaves, entendeu? Fazia parte do menino, entendeu? Tinha que ter essa formação. Era tipo assim, uma formação de guerreiro mesmo, entendeu? Aí a garotada depois, com essa tecnologia, né? Com esses jogos todos, foi perdendo essa característica. Mas sempre enfatizei e vou enfatizar até o final da minha vida essa função dos rolamentos, que é justamente através desses movimentos que você adquire segurança para poder executar os movimentos do jiu-jitsu. Outra coisa que eu queria, vendo hoje você mandou para mim, né, do meu querido amigo Pinduca na Gama Filho. O Pinduca estava contando aquela história da seletiva para a Olimpíada de Moscou em 80, que acabou que ninguém foi, né? Nem a Gama Filho, nem a Grace, né? Porque a porrada estancou lá na polícia do Rio, né? Na Cadepol, né? Porque a seletiva foi lá. Então tinha a nossa equipe da Gama Filho, que o Pedrinho, falecido Pedro Gama Filho, grande figura também, muito bom de jiu-jitsu, muito bom de porrada também. Era um cara altamente qualificado. E era um incentivador e dava uma moral para a gente, para a nossa equipe lá na Gama Filho. Foi quando eu treinei muito com o Rolly. Tive a felicidade de treinar muito e de conhecer o Rolly. O Rolly era uma pessoa muito bacana, muito legal, muito bom, um grande campeão. E eu treinei muito com ele na Gama Filho, luta olímpica. Luta olímpica, porque eu fiz luta olímpica e fiz greco-romana também. Eu fiz parte daquela equipe que o Pinduca falou aí. O senhor lutou contra eles? Com o Pinduca? Não, o senhor lutou. Não, eu não estava, não. Eu fui lá, eu tive conhecimento disso, isso foi uma coisa falada pra caramba, né? Porque a turma do Grace e a turma da Gama Filho tinham os panamenhos que davam aula pra gente na Gama Filho. E o Pedrinho escreveu os panamenhos na nossa equipe. Eles eram professores de wrestling, de luta olímpica, de greco-romana, né? O Barrada também, o falecido Barrada, dava aula pra gente, lá, que era da Cadepol. Então, nesse dia, foi aquela confusão, né? O Pinduca, o senhor lembra das lutas? Eu sei que o Rolls ganhou a dele, o Rickson perdeu. E o Rolls ganhou. Mas o Rolls era... O Pinduca teve a luta, não acabou, né? Ele contou... Porque surgiu um negócio de um soco na barriga. Que coisa... Olha só, o esporte olímpico. O esporte olímpico, mas, porra, eu não vi isso só uma vez, não. Eu vi isso outras vezes, entendeu? De vez em quando a parada descambava. Mas o bom disso tudo, Marcelo, é que terminava dali, a galera saía para tomar uma cerveja, para ficar numa boa, não tinha esse negócio de ficar com ressentimento, não. Entendeu? Acabou ali, tudo amigo, fazia parte do histórico. Depois davam boa risada, né? Xingava, né? Fazia aqueles termos afetivos, né? Um com o outro, né? Você é um... mas era muito legal. Eu tive a felicidade também de ser amigo de um cara, inclusive servimos junto na Brigada Paraquedista, que era uma figura também, que era muito amigo lá dos Grace também, e era criado também em Copacabana. Pinduca o citou hoje.
Eu citou na live dele que era o falecido Sansão, o Edson Leandro. Uma figura também, o baixinho. O Pinduca era amigo dele, era do futebol de praia também, daquela turma lá, entendeu? Mas tudo terminava bem. Mas esse negócio da luta olímpica, o pessoal, às vezes, do jiu-jitsu, às vezes esquecia, principalmente os que faziam vale tudo, e às vezes resolvia dar um toquezinho na barriga do cara, e quando o árbitro via, aí não prestava, né? Aí depois surgiam as discussões e, posteriormente, a porradaria, né? Mas dava tudo certo, entendeu? Dava tudo certo, no final dava tudo certo no final, sem problema. Numa boa, não tinha esse negócio de ficar, não, que eu vou fazer e acontecer, nada disso. Acabou, sair, tomar um gelo, nada de ficar de estresse, não, porque não tinha nada a ver, entendeu? Essas coisas surgiram depois aí, com alguns comportamentos aí, agora, negócio de bullying, né, essas paradas aí. Na minha época não tinha nada, não. Na minha época resolvia esses negócios de apelido, de gracinha na escola, a gente resolvia fora da escola. Eu estou te esperando lá fora para a gente resolver essa parada aí, tá sabendo? Então vamos resolver isso. Ou dentro da escola mesmo, tinha um lugar que era a arena, né, para participar desses eventos. Eu gostava muito disso. Na escola, sempre estava lá na arena da escola, ou então do lado de fora, para participar dos combates de rua, né? Sempre fazia parte da nossa educação, da nossa grade curricular. Agora, Alexandre, falando um pouquinho do seu livro, rapaz, fala pra gente um pouquinho do seu livro, né? Quais os principais capítulos? Você falou que são vários volumes, principalmente onde o pessoal pode encontrar o seu livro? O livro ele é um livro muito despretensioso, mas com a vontade de resgatar a história que não está sendo contada nas academias. Os professores não estão levando mais à frente a sua própria história, nem um pouco a história de jiu-jitsu. E aproveitando também que novas coisas foram descobertas, e eu, que tenho a chance de escutar da fonte aqui, do Hélio Fada, escutar do Oswaldo Fada e todas as histórias que eles contaram, eu coloquei e transcrevi tudo isso graficamente. Aí as pessoas falam assim, o pai vai estar falando... Meu irmão, o que eu estou falando foi o que eu ouvi. Se está certo ou está errado, eu não quero saber, mas na academia é assim. Eu sou de uma época que não existia livro, não existia internet, não existia... Então, alguma coisa eu posso falar errado. Teve um exemplo, o Hélio Fada fala assim, pai, eu falava Nagoshi. Aí, o que é Nagoshi? O Xandu que me ensinou. Mas o que é ele? Eu fui descobrir depois que é Hanegoshi. E o meu professor falava errado. A gente aprendeu de uma forma. Então, quer dizer, a gente vai repetir isso que a gente aprendeu. Então, meu livro, às vezes, tem gente que fala assim, pai, você dizer que escreveu... Meu irmão, eu escrevi o que eu ouvi. E no próximo eu vou consertar. Porque eu não tinha internet, eu não tinha nada. Eu vou passar. E aí eu tenho recebido um montão de informação maneira. O Éder, o Fábio Kio, vários outros estudiosos me ajudam, participam com muita humildade, sabe? Então são livros que nós escrevemos que vão dar a você que gosta do jiu-jitsu informações que você talvez tenha ouvido falar muito vagamente. São histórias do jiu-jitsu na sua origem, desde o Japão, e todas as mudanças que tiveram até hoje. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter junto comigo, fazendo esse livro, o mestre Hélio Fada, que você está vendo agora, mas também o mestre Álvaro Barreto, o grande mestre Álvaro Barreto, o grande mestre João Alberto Barreto, o grande mestre Robson Grace, o grande mestre Silvio Berg, o Flávio Berg e Silvio Berg. Então, todos esses estão comigo, me ajudando a não montar uma história para mim, para eu vender um livro ou para a Fada, para o jiu-jitsu, que é carente dessas informações. Então, o nosso livro é vendido lá na loja Mata Leão, com o professor Pedro, é vendido também no site da Fada, basta você botar Fada, que vai aparecer lá o nosso site, e também na própria Academia Fada, que não é uma academia comercial. Lá é um museu do jiu-jitsu. Não porque a gente guarde as coisas, não. Porque lá é a academia hoje, Marcelo, aberta, mais antiga do planeta. A mais antiga, desde aquela 1950 até agora, ela está aberta. Com as mesmas características.
Então, você que gosta de jiu-jitsu e quer saber um pouco mais, você que entende que o jiu-jitsu é mais do que um conjunto de lutas, que tem um montão de informação, e principalmente você que é professor, que às vezes não teve chance de ter material, o livro é fininho. E Isso que eu queria que você mostrasse. Mostra pra gente aí, rapaz. Fininho, ó, gente. Cheio de figura. É bom para quem é lutador de jiu-jitsu, que tem mais foto do que qualquer coisa. Eu lancei 2, né? O 1 e o 2. Então, esses dois fininho. E quando eu cheguei na editora, ela falou o seguinte: ô, Paiva, tu vai lançar esse livro grossão? Eu falei, vou, pô. Eu, não, professor, lutador de jiu-jitsu gosta de ler muito, não. Vamos dividir em 4, que as pessoas vão ler mais rápido. E olha, tem sido mal barato. Eu recebo cada hora agradecimento. Quero agradecer ao professor Plínio Marcos Tissai, lá de São Paulo, que tem me ajudado demais. Ele é o doutor historiador da cultura, está me ajudando demais. Então, ó, esses livros, gente, estão sendo vendidos lá na Mata Leão, uma loja virtual muito boa, cheia de produto também. Estou aproveitando e fazendo propaganda do Pedro. Um grande parceiro nosso aqui, rapaz. Engraçado que eu falei do teu livro para ele e normalmente ele me responde, quer dizer, já tinha o teu livro lá. Quando eu falei contigo, na hora eu falei, indiquei para ele para vender teu livro, só que ele já estava vendendo, né? E muito legal que ele... Pô, tem que ter a Legends agora, ele tem que fazer a do Fada, pô. Tem que fazer a Legends do Fada, né? Tem várias. Inclusive, Legends, quando ele fala que a academia aqui é um museu, eu faço parte do acervo. Eu faço parte do acervo. Entendeu? Eu vou dizer mais, Marcelo. O Hélio Fada é o último mestre, grande mestre da loja vivo. Matalhão, galera, ó. O último mestre vivo da história do jiu-jitsu Fada, que treinou com Oswaldo Fada, que treinou com Xandu, que treinou com Hélio Gracie, que treinou com Carlos Gracie. É o último Fada vivo. Porque os mais novos é o Renan, faixa preta, e meu não teve essa história, e o próprio filho dele, que é o Xuxo, que não teve essa mesma história. Então, o que a gente está vendo hoje é algo realmente que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que me dá desse cara aqui poder me ajudar a poder levar à frente o nome dele, o nome da família dele, da Rosa, da Dona Isélia, da Dona Letícia, do Xuxo, através dessa questão do nome Fada ser perpetuado, que é uma linhagem que outrora não era muito conhecida. E hoje, graças a você também, Marcelo, a gente está conseguindo resgatar essa história. Ô, Marcelo, inclusive, a minha filha mais nova, ela é do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? A minha filha, a Major Fada, ela é do Grupamento Marítimo. Minha filha é subcomandante do Grupamento da Barra. A Major Heloísa Fada. E o marido dela criou um núcleo de jiu-jitsu lá em Nova Friburgo, Jiu-Jitsu Fada, que eu sou o patrono lá desse jiu-jitsu, entendeu? E a minha filha, ela gosta muito, mas como ela teve um problema, teve um acidente, parou de treinar. Mas o marido dela está iniciando e eu estou dando um apoio lá para o 6º Batalhão de Bombeiro Militar de Nova Friburgo, um jiu-jitsu Fada está sendo implementado lá. A minha filha, conforme eu falei, é subcomandante do bombeiro do GEMAR, ali na Barra da Tijuca. E o meu filho tem um interesse de fazer uma entrevista com você. Eu falei com ele, porque ele difunde o jiu-jitsu, ele é preta 4º grau. Ele difunde jiu-jitsu na Baixada Fluminense do Rio, entendeu? E outra coisa, que é uma curiosidade que eu quero falar para você. O meu filho, devido a essa questão de pai e filho, e de ficar de coisa, o meu filho é faixa preta e a faixa preta é dos Gracie, pô. Ele é um Fada e que é faixa preta, quem enfaixou ele de preta foi um Gracie. Inclusive falou comigo, ficou muito assim, a minha resposta a esse enfaixamento com Gracie do meu filho, sendo um Fada, eu fiquei muito satisfeito. Eu falei, pô, fico muito feliz com uma família que é contemporânea nossa, que tem essa afinidade, essa fraternidade,
e faixa meu filho faixa preta. E, diga-se de passagem, é um cara que realmente honra o nome fada e o jiu-jitsu, entendeu? E quem seria esse... Qual a academia que ele treina, mestre? Que ele agora dá aula no shopping, no shopping Pedreira, que é um shopping novo, moderno, em Nova Iguaçu, que é daquela grande linha de academias Bodytech. Ele é da Bodytech. Entendi. Então, quando você quiser, tiver oportunidade, fazer uma entrevista com ele, ele faz com você numa boa. Pô, será um prazer. Hélio Fada também. Hélio Fada também. Tem um apelido carinhoso que ficou de criança, né, de Xuxo, né? Ele é conhecido como Xuxo. Tem que ter, né? Se não for, não é lutador de jiu-jitsu, né? Isso aí. Jiu-jitsu é mais apelido que capoeira. Exatamente. O jiu-jitsu é chegado, como diziam os mais velhos, é chegado a uma alcunha, né? É um apelido, exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Mas maravilha, aí, gente. Pô, foi uma aula aqui com vocês. Pô, acho que a gente conseguiu mostrar aí boa parte da cultura fada aqui, da linhagem fada. Pô, foi realmente uma aula. E aí vamos trazer novas pílulas aí. O Léo vai fazer corte dos vídeos que a gente fez hoje, colocar imagens. E o meu amigo, meu irmão Alexandre Paiva, e todos os que seguem a nossa linhagem, nosso trabalho, nós gostamos de aprender. Eu estou querendo aprender. Eu quero que o cara me surpreenda. Quero o cara que me mostre. Eu sou interessado, eu sou comprometido com esse trabalho, entendeu? Agora eu estou preso em casa, né? Porque velho agora não pode sair, senão a carrocinha pega, com o negócio de Covid. Já vai para a rua, está arriscado a carrocinha pegar. Aí fico dentro de casa na disciplina. Tá entendendo? Mas eu gosto muito desse trabalho, eu gosto desse trabalho de iniciação com criança, com adolescente, e a gente tem essa postura. Nós queremos aprender e queremos receber também pessoas que somem, que contribuam com o nosso trabalho, com o nosso jiu-jitsu. Uma curiosidade, mestre, o senhor mora perto da academia? Onde meu filho trabalha? Aí onde o senhor está? Não, aqui da academia Fada? Não, eu não moro perto não, mas eu sempre tenho os meus amigos para me trazer aqui, tá entendendo? Sim. Porque eles estão sempre predispostos a me dar uma carona para me trazer aqui para a academia. E quem quiser treinar hoje aí, tem horários de treino normais? Quem está mais familiarizado com esse horário é o Alexandre Paiva. Ele é que está... Fala para gente. Marcelo, nossa academia... nossa academia, ela não é comercial. Então a gente não está precisando de aluno, não. Mas eu vou convidar você que gosta do jiu-jitsu, quer conhecer a Academia Fada, todo sábado, assim que abrir tudo direitinho, tá? Todo sábado, 9h30 da manhã, meio-dia, ela é aberta ao público para você conhecer, para você fazer uma aula, para você treinar. 0800, vai para lá passar um dia, tirar foto. A academia lota de amigos, né? É uma academia muito simples, mas com essa intenção. E é lógico, a gente tem nossos treinamentos, sim, segunda, quarta e sexta. Mas aí, como a gente está em Covid, essa coisa, nós não estamos com a academia funcionando nessa íntegra. Mas já saiba agora, a qualquer momento que você assistir esse vídeo do YouTube aí do Marcelo Alonso, sábado estaremos abertos para te receber lá de braços abertos. Maravilha, todo mundo convidado para conhecer esse museu histórico do jiu-jitsu aí. Exatamente. Com certeza será um grande prazer em recebê-lo aqui na nossa casa. Vai ser recebido com bastante alegria e amizade. Mestre, muito obrigado aí mais uma vez aí pela generosidade de nos atender. Paiva, obrigado. Obrigado a você, Marcelo, pelo carinho, pela amizade. Espero que nós façamos outros encontros desse. E quando você tiver oportunidade, fala comigo para fazer com meu filho lá, que ele está querendo fazer esse trabalho lá, difundir esse trabalho dele. Ele já conhece você. Ele estava vendo, conheço ele, estou sempre vendo ele, entendeu? Você é a figura conhecida, né? Será um prazer, dar um abraço nele.
Gente, mais uma vez, obrigado a todos aí. Estreamos. Marcelo, eu posso fazer só um agradecimento aqui? Por favor, Alexandre, por favor. Gente, eu quero agradecer o apoio e o carinho do grande mestre João Alberto Barreto, Álvaro Barreto e Robson Grace, que tem me ajudado na construção desse livro, do professor Helder, do professor Silvio Bering. Também fazer um agradecimento aos meus filhos, meu filho Iago, que está aí em Portugal trabalhando no jiu-jitsu, Moraes também trabalhando no jiu-jitsu, e principalmente a minha família, que tem me ajudado, me conduzido até aqui. Douglas, muito obrigado por ter aberto a academia, professor André Viana, ter aberto aí a oportunidade de estar fazendo essa entrevista com o professor e mestre Hélio Fada, e todos aqueles que estão conosco aí, todos os sábados, levando o nome Fada para frente, colocando o nome do jiu-jitsu para frente. Muito obrigado a todas as federações, tá? Marcelo, todas as federações que estão aí nessa academia. Fortalecendo aí o que o Paiva falou, esse agradecimento tem que ser feito por é muito importante ao André Viana e ao Fábio Cavalheiro, porque realmente são pessoas que somam, que contribuem com o nosso trabalho, com o nosso jiu-jitsu. Falou, querido? Valeu. Eu mando meu abraço a ele. Sem ele, a gente não teria feito essa live, né? Nessa qualidade aí, de altíssimo nível, excelente transmissão. Agradeço ao André. Assim como eu agradeço ao meu parceiro Leonardo Fábio, que hoje não participou. Leonardo, obrigado, meu irmão. Mas está aí com a gente. Vou aproveitar, vou mandar um abraço para o meu filho, Hélio Fada, para minha filha, Heloísa Fada, que, por sinal, hoje embarcou para o Mato Grosso do Sul, para minha mulher, que me atura esses anos todos, esse velho aqui, chato pra caramba. Então eu quero dar um beijo para ela, que tem que ter muita paciência. Rapaz, deixa eu agradecer aqui, ó. E, rapaz, obrigado, Inspetor Pereira, por me ajudar nos projetos que o senhor tem me ajudado. Obrigado, Inspetora Tatiana, por ter me ajudado nos projetos que você tem me ajudado. Obrigado ao professor Marcelo Ará, que botou o nome da Praça Fada, rapaz. Esquecendo o Marcelo. Tem que agradecer, o cara botou o nome da Praça Fada. Então, obrigadão, Marcelo. Eu quero agradecer de corpo presente a esse cidadão aí, Alexandre Fada. Esse maluco, beleza, meu amigo, meu irmão, parceiro. Valeu, gente. Valeu, gente. Forte abraço. Boa noite a todos. Tudo de bom. Só avisando a galera. Fala, Léo. Quem também é da Guarda Municipal é o filho do Vado Santana, né? O sobrinho do Valdemar Santana. Rapaz, ele é o Santana. Comigo na Operações Especiais, um grande professor. Maravilha. E mais uma lembrança. E, galera, amanhã a gente vai estar de volta com Conexão PVT com Valide, direto de Abu Dhabi, trazendo as novidades sobre o Borrachinha, como é que está a perda de peso, novidades de bastidores aí, com o nosso figuraço Valide Ismail respondendo a galera. Valeu? Obrigado mais uma vez. Para vocês, forte abraço. Boa noite a todos. Tudo de bom, gente.